Está lá em Isaías capítulo 6. Depois de uma visão assim avassaladora que deixa ele de joelhos, o profeta ouve uma pergunta divina: quem eu vou enviar? Quem vai por nós? E a resposta dele é quase um impulso. Tô aqui, me envia. E a nossa missão hoje, com base no material que a gente analisou, é justamente investigar essa ideia. A de que evangelizar não é sobre uma estratégia da igreja ou uma iniciativa puramente humana. Pelo contrário, as fontes sugerem que é uma resposta a um chamado que já existe. A gente vai tentar entender que tipo de responsabilidade e de disponibilidade estão por trás dessa resposta tão curta e, ao mesmo tempo, tão gigante, né? E para a gente sacar o peso do que Isaías diz, a gente precisa olhar a cena completa. O que as fontes deixam muito claro é que ele não recebe, sei lá, uma lista de tarefas. O que acontece ali é uma revelação. Primeiro ele tem essa visão da santidade, da grandeza de Deus, e a reação dele é de pavor. Ele se sente, totalmente impuro. Só depois de passar por essa experiência que abala tudo é que ele ouve a pergunta. E o fascinante, segundo a análise que temos, é que essa pergunta, quem eu vou enviar, não vem de um lugar de necessidade. Não é como se Deus estivesse com falta de pessoal, sabe? A ideia apresentada é a de uma graça participativa. Ou seja, Deus, na sua soberania, escolhe nos incluir no plano dele. Um dos teólogos citados, John Stott, resume isso de um jeito brilhante. Ele diz que a missão não é algo que a igreja inventa. Ela nasce do próprio coração de Deus, que é um coração missionário. Quer dizer, então, que não somos nós que começamos o movimento. É mais como ser convidada para pular num rio que já está correndo há muito tempo. Exatamente essa imagem. Teologicamente, chamam isso de Missio Dei, a missão de Deus. A ideia que gente como N.T. Wright desenvolve é que a missão de Deus de redimir o mundo é a história principal. A nossa missão, a da igreja, é um capítulo dentro dessa história maior. Entendi. Então, evangelizar, por esse ângulo, não é criar algo novo, mas sim responder sim a um convite para participar de algo eterno. E tem um detalhe nessa história de Isaías que é impossível ignorar. Antes dele dizer me envia, acontece uma coisa muito estranha, muito poderosa. Uma brasa tirada do altar toca os lábios dele. Ele é purificado pelo fogo antes de ser enviado. Esse ponto é o coração de tudo. As fontes citam pensadores como Jonathan Edwards, que já alertava lá no século XVIII para o perigo do que ele chamava de ativismo vazio. Ativismo vazio? Sabe, aquela pessoa que está em todos os comitês, organiza tudo, mas no fundo, a conexão espiritual que deveria mover aquilo se perdeu. É fazer por fazer. A visão apresentada aqui é que a obra de verdade começa por dentro. A purificação vem antes do envio. A transformação pessoal precede a ação no mundo. Ok, isso muda a perspectiva. Então vamos explorar isso mais a fundo. Se o chamado vem de Deus, o que exatamente caracteriza essa convocação? Um ponto que o material bate muito na tecla é que o chamado nasce da santidade de Deus. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a ordem dos fatores altera o produto, e muito. A visão do trono da santidade vem antes da missão. A adoração vem antes do trabalho. Isaías primeiro fica maravilhado e aterrorizado com quem Deus é. E é essa visão que o faz enxergar a si mesmo com clareza. Um dos autores citados, Stanley Horton, diz que o Espírito Santo primeiro nos leva à reverência, a um senso de assombro, para só depois nos apontar uma direção. Certo. Isso cria uma tensão saudável, porque por um lado uma missão sem esse temor vira algo superficial, quase um produto. Por outro, uma adoração que não transborda em missão vira estagnação. Uma fé que só se olha no espelho, sabe? Entendi. Mas essa visão de algo tão grande, tão santo, não corre o risco de paralisar a gente? Eu imagino Isaías ali se sentindo um lixo e a reação mais natural seria se esconder, não se voluntariar. Como que o pavor vira coragem? Essa é a virada de chave. As fontes argumentam que é justamente o contrário. Essa visão não paralisa, ela capacita. A ideia, defendida por teólogos como Roger Stronstad, é que a verdadeira autoridade para o testemunho não vem de um curso de oratória ou de técnicas de persuasão. Ela vem do encontro com o sagrado.
É algo carismático, no sentido original da palavra grega chamada carisma, que significa dom da graça. Um dom. Isso. A coragem para falar não vem de você, mas daquele que te envia. É como se a experiência te desse um crachá, uma autorização para falar em nome de alguém muito maior. Faz todo sentido. A autoridade não é nossa, é emprestada. Isso conecta com outra característica que o material ressalta. O chamado é pessoal e intransferível. A resposta de Isaías é na primeira pessoa do singular. Envia-me. Ele não diz envia a gente ou talvez aquele outro ali seja melhor. Exato. E essa é uma crítica sutil, mas poderosa, à nossa tendência de terceirizar responsabilidades, né? Um dos autores, Russell Shedd, dizia que Deus não nos chama para preencher vagas num organograma. Ele nos chama para uma responsabilidade espiritual. Pensa nisso. Se você recebe uma notícia que pode mudar a vida de alguém, essa notícia se torna sua responsabilidade. Você se torna um mordomo dela. Você não pode delegar a um comitê a decisão de obedecer. A missão pode até ser feita em equipe, mas o sim é seu, individual. E o que move esse sim? Porque uma coisa é ter a responsabilidade, outra é ter a motivação. O material aponta que o motor de tudo isso é o amor. O chamado é movido pelo amor. Sim, e aqui as fontes nos lembram daquela frase do apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange aqui tem o sentido de impulsiona, compele. A ideia é que a evangelização que não nasce de um amor real por Deus e pelas pessoas vira proselitismo frio, uma caça por números. Ah, sim. O material traz duas vozes para ilustrar isso. Uma mais antiga, Charles Finney, que dizia que todo avivamento espiritual genuíno gera uma paixão pelas almas, uma angústia boa pelas pessoas. E uma mais contemporânea, de Amos Young, que mostra como o Espírito Santo nos dá sensibilidade para criar pontes, para entender a cultura do outro, para ouvir antes de falar. Sem amor a gente constrói muros, não pontes. Ok, isso muda tudo. Porque se o chamado não é nosso, mas de Deus, e a motivação é o amor, então o que a gente está fazendo aqui? Qual é a natureza dessa tarefa para a qual somos enviadas? O primeiro ponto que as fontes levantam é bem direto ao ponto. Evangelizar é obedecer. E isso é um desafio para a nossa cultura que é toda baseada na escolha, na opção, no se eu estiver afim, né? A análise da chamada Grande Comissão, quando Jesus diz "Ide e fazei discípulos", reforça, com base em teólogos como Anthony Palma, que aquilo não foi uma sugestão, foi uma ordem. Uma ordem. Exato. Dentro dessa lógica, a obediência em compartilhar a fé é vista como um termômetro da maturidade espiritual. Não como uma forma de ganhar pontos com Deus, mas como a resposta natural de quem entendeu a graça que recebeu. A ausência de testemunho por essa ótica não seria um problema de timidez, mas talvez de estagnação. Peraí, mas isso soa pesado. Quer dizer, se alguém não está ativamente evangelizando, a fé dessa pessoa está estagnada? Não é um pouco radical? É uma provocação, sem dúvida. Mas a ideia não é criar culpa, e sim um diagnóstico. É como um médico que diz que a falta de apetite pode ser sintoma de algo maior. A proposta não é forçar a ação, mas investigar a causa da inércia. Se a gente acredita ter a cura para uma doença, o natural é querer compartilhar. Se não compartilhamos, a pergunta que as fontes levantam é: será que a gente realmente acredita que tem a cura? Entendi. É uma pergunta para dentro, não um dedo apontado. E o material vai além, dizendo que evangelizar é participar do plano eterno. Isso é muito maior do que só seguir uma ordem. É aqui que a gente volta para a imagem do rio. A missão de Deus não começou no Novo Testamento. As fontes traçam esse fio vermelho desde a promessa feita a Abraão, lá no Gênesis, de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Desde o começo, então. Desde o começo. A missão de Deus sempre foi global, inclusiva. Um dos estudiosos citados, Gordon Anderson, tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz: a igreja não inventa a missão. Ela é inserida em uma missão que Deus já está realizando no mundo. Nós somos os coadjuvantes que foram convidados para entrar no meio do filme e não os diretores. Uau! Isso tira um peso das costas, mas também aumenta a responsabilidade. E qual é o roteiro? O que exatamente somos enviados para dizer? O material é bem enfático nisso. Evangelizar é proclamar o senhorio de Cristo. Essa distinção é crucial. E o N.T. Wright é a grande referência aqui.
Segundo essa linha de pensamento, o Evangelho não é, em sua essência, um conjunto de dicas para uma vida mais feliz ou um método de autoajuda espiritual. É a proclamação de um fato, um anúncio oficial. Um anúncio. Isso. É como se, por séculos, todos estivessem jogando xadrez com regras erradas. Anunciar o Evangelho, segundo as fontes, é chegar e dizer: pessoal, atenção, o verdadeiro rei do tabuleiro se revelou em Jesus, e o jogo inteiro muda a partir de agora. Proclamar o senhorio de Cristo é anunciar que ele reina, agora, e que a vida encontra seu sentido quando se alinha a esse reinado. Certo. Já vimos o chamado, já vimos a missão. Agora, como a comunidade, a igreja, com o I maiúsculo, responde a tudo isso? O primeiro ponto que as fontes trazem sobre a resposta coletiva é que a igreja é o corpo enviado. E isso vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que é ir à igreja. Sob essa ótica, missão não é um departamento ou um ministério específico para algumas pessoas. É a própria identidade da igreja. A igreja não tem uma missão, ela é uma missão. Exatamente. O teólogo brasileiro Luiz Saião reforça isso. Onde a igreja existe, o testemunho tem que existir. Ser igreja é ser enviado. É como um hospital. A função dele não é ficar bonito por dentro, mas cuidar dos doentes que estão lá fora. A igreja, nessa visão, existe para os que não estão nela. E o material sugere que a resposta da igreja deve ser unânime. O que isso quer dizer? Que todo mundo tem que virar missionário na África? Não, de forma alguma. A unanimidade aqui é de propósito, de espírito. O modelo que as fontes apresentam é o da Igreja do Livro de Atos, que é descrita como uma comunidade cheia do espírito e ousada. A ideia é que o impulso de compartilhar a fé não deveria ser algo restrito a um grupinho de especialistas, mas uma característica de todo o corpo. Certo. Retomando Jonathan Edwards, uma obra genuína do espírito sempre transborda. Ela não fica contida em quatro paredes. Ela leva à exaltação pública de Cristo e se espalha naturalmente como fermento na massa. E para fechar o ciclo, o último ponto amarra tudo de volta lá no começo, na experiência pessoal de Isaías. A ideia de que a resposta é sustentada pela graça. Exato. A imagem de Isaías é o arremate perfeito. Ele foi enviado não por ser o mais qualificado, mais corajoso. Ele se sentia exatamente o oposto disso. Ele foi enviado porque foi purificado, porque a graça de Deus o alcançou e o limpou. E a mesma graça que o salvou é a que o sustenta na missão. Isso é libertador, porque tira de nós o peso da performance. A confiança não está na nossa capacidade de convencer, mas na fidelidade de quem nos enviou. Tem uma frase atribuída a Charles Spurgeon que resume isso. O evangelista fiel confia mais na presença de Deus com ele do que nos resultados visíveis do seu trabalho. Resumindo a nossa conversa, então, o que as fontes nos mostram é que evangelização é muito menos sobre um dever religioso e muito mais sobre uma resposta, um quase irresistível a um chamado divino. Um eco daquela pergunta, quem há de ir por nós? Não é uma tarefa para super-heróis da fé, mas uma vocação para todo mundo que já foi tocado pela graça. É um ato descrito como, ao mesmo tempo, santo diante de Deus e profundamente humano diante do próximo. E a reflexão que o material propõe no final é bem direta, perguntando sobre a última vez que alguém compartilhou o evangelho de propósito. Mas, pensando em tudo que a gente conversou, talvez a questão seja ainda mais profunda. Como assim? Isso levanta uma questão importante. Se, como as fontes sugerem, uma convicção interna genuína naturalmente leva a uma proclamação externa, qual é a natureza de uma crença que permanece sempre em silêncio? O que a nossa decisão de compartilhar ou de não compartilhar uma mensagem que acreditamos ser a mais transformadora do universo, na verdade revela sobre o tamanho que essa transformação teve em nós?